Uma dúvida que com certeza deve ter surgido na sua cabeça, se não surgiu, eu tenho certeza ali que estava para surgir, que é a seguinte: como que a gente faz para saber quando a nossa correção de cor está certa ou está errada? É tipo olhando para ver se a imagem está bonita e pronto, acabou? Não exatamente. A gente, claro, vai confiar muito nos nossos olhos para saber o que está certo e o que não está, mas a gente também tem que usar algumas ferramentas que vão nos mostrar o que está certo e o que está errado. E nessa aula e na próxima eu vou te mostrar duas ferramentas que vão ser assim, essenciais para a gente conhecer melhor os nossos vídeos e dessa forma saber se a nossa correção está no caminho certo ou a gente precisa melhorar alguma coisa, beleza? E lembra que a gente separou a correção entre correção de luminosidade e a correção de cor propriamente dizendo, né? A gente vai olhar lá para os shadows, midtones e highlights e a outra a gente vai olhar para o balanço de branco, para a saturação. Então, é isso que a gente vai observar agora também com os instrumentos. Porque o primeiro instrumento que eu vou te mostrar é um instrumento que vai te dizer principalmente as informações relacionadas à intensidade luminosa da sua cena, beleza? E aí eu tô falando, sempre que eu falar desses instrumentos de análise de cor, eu tô falando dos Lumetri Scopes, ou em português, Scopus do Lumetri, tá? Eles são acessíveis vindo aqui em Window e em seguida aqui embaixo em Lumetri Scopes. Se você estiver usando uma versão mais antiga do Premiere, tá? Tipo CS6, provavelmente vai estar aqui no Reference Monitor e aí você vai ter que trocar aqui nessa chave inglesa, ó, para você ter a opção aqui embaixo, que são as opções do Waveform, do Vector Scope, que são as ferramentas que eu vou te mostrar, tá? Mas nas versões depois da CS6, tá tudo aqui, ó, no Lumetri Scopes, beleza? E aí o Lumetri Scopes abre essa janelinha aqui, que aparentemente, provavelmente, né, vai estar com essa ferramenta aqui, ó, apenas, tá? Isso daqui que você está vendo. Se não tiver apenas essa ferramenta aparecendo, você clica aqui na chave inglesa e seleciona apenas aqui, ó, Waveform RGB, beleza? Porque para que serve o Waveform? O Waveform significa formato de onda, né? Então é um gráfico em forma de onda que nos mostra uma informação bem importante. Para a gente entender melhor esse gráfico, eu vou deixar essa nossa imagem aqui em preto e branco, tá? Então eu vou aplicar aqui o Lumetri nela, né? Vamos adicionar aqui o nosso efeitinho do Lumetri. Vou deixá-la aqui completamente em preto e branco. Tá aí, ó. Completamente no preto e branco. Beleza. E aí, vocês estão vendo aqui esse gráfico bem legal, né? Parece aquelas coisas de médico. Você sente um médico ou um piloto de avião quando você está vendo esses gráficos malucos aqui. O piloto de avião, você vai se sentir vendo o Vector Scope. Esse aqui parece ser médico. E aí você está olhando aqui para esse gráfico, não está entendendo nada, mas vamos observar primeiro o que ele nos traz de informação aqui. Você está vendo que aqui do lado a gente tem esses vários números, né? Que na esquerda vão de 0 a 100 e na direita vão de 0 a 255. Basicamente, esse 0 a 100 ou 0 a 255 está nos dizendo sobre a intensidade luminosa dos pixels da nossa cena. A gente está sabendo aqui da luminosidade dos pixels. Então, esses pontos brancos aqui nada mais são do que os pixels que estão em cena e aqui ele mostra quantos pixels estão em cada intensidade luminosa aqui nessa região. E esse gráfico aqui você pode meio que sobrepor ele aqui no seu vídeo. Então eu poderia simplesmente colocá-lo aqui assim e deixar ele meio transparente, sabe? Quer ver, ó, mais ou menos dessa forma aqui assim. É que aqui a gente não consegue deixar ele transparente, mas eu vou fazer um recorte aí, ó, para você visualizar esse gráfico como se ele estivesse em cima aqui da nossa imagem do preview. Porque basicamente ele mostra aqui pra gente o seguinte, ó. Quer ver? Basicamente, esse lado esquerdo do gráfico aqui está falando desse lado esquerdo da imagem. O lado direito está falando do lado direito da imagem. O centro está falando do centro da imagem, tá? Esse gráfico aqui, ó, do lado horizontal, ele é exatamente igual ao horizontal aqui da nossa imagem. Já no vertical, não, tá? Ele não é idêntico ao vertical da imagem, tá? Porque no vertical ele vai mostrar a intensidade da luminosidade dos pixels, beleza? Então, o que a gente pode observar aqui nesse gráfico? Quanto mais para baixo estiver essa região branca aqui, significa que mais escura está a nossa cena.
Quanto mais para cima estiverem esses pontinhos brancos, esses pixels brancos, né, essas bolinhas aqui do gráfico, mais claro é esse pixel. Então, como que a gente vai ler esse gráfico? A gente pode perceber, por exemplo, que a minha camiseta tem muitos pixels pretos e cinzas. Se a gente olhar exatamente essa região aqui embaixo, ó, seguindo reto aqui, ó, no meu mouse, olha só onde que estão os pixels aqui da minha camiseta. Eles estão nessa região aqui, ó. Essa mancha branca é equivalente aqui, ó, a esses pixels e ao meu tom de pele, tá? A gente está vendo que esses pixels dessa região aqui, eles estão mais para baixo no nosso gráfico, aqui, ó, mais próximos do 30, do 20. Isso daqui significa que a gente está falando de sombras, tons escuros, cores mais próximas do preto. Já aqui do outro lado, que a gente tem essa região mais clara, olha aqui no gráfico, ó, fica mais para cima. Então, essa região direita aqui, a gente percebe que tem mais pixels no highlight, mais pixels brancos, né, mais próximos do branco. Se a gente for ver, por exemplo, essa regiãozinha branca, esse pontinho branco da luz aqui em cima, ele é representado no nosso gráfico. É só a gente descer reto aqui, ó, e a gente olha aqui que a gente tem um tantinho de pixels. Tá vendo aqui, ó, que tem uma manchinha branca? Essa manchinha branca está dizendo que em algum lugar nessa região vertical aqui, ó, tem pixels muito brancos. E aí a gente está falando dessa regiãozinha aqui em cima. Assim como está dizendo que em algum lugar nessa região vertical aqui tem pixels muito escuros, provavelmente sendo mostrados aqui embaixo, né? E aí a gente está falando aqui dessa placa escura na nossa cena. Então é basicamente isso. Aqui a gente está tendo uma leitura de luminosidade da nossa cena. E aí, olha o que acontece se eu mexer no contraste do nosso vídeo. Tá vendo aqui, ó, que basicamente o que é preto aqui na nossa cena, ele está sendo representado aqui por essa linha mais baixa, né? Aqui, ó. Os pontos mais escuros da cena estão sendo representados pelos nossos pontinhos aqui do gráfico na região mais baixa, porque quanto mais embaixo no gráfico, mais escura é a área que está sendo representada. Então, se eu aumentar o contraste, olha o que acontece ali com o nosso gráfico. Tá vendo que ele expande? Ele está expandindo, ó. Essa parte aqui veio bem para baixo e a parte de cima foi lá para cima. Por quê? Porque a gente está aumentando a diferença entre o que é claro, os highlights, e o que é escuro, as sombras. Então, ele vai separando essas linhas, ó. Se a gente tirar esse contraste, olha como é que ele vai juntando, ó. O que é claro fica muito mais próximo do que é escuro, ou seja, a gente não tem contraste. Se a gente pegar e descer essa linha aqui, ó, dos blacks, por exemplo, olha aqui, ó, perceba aqui a linha da parte mais escura, né? Se a gente descer isso daqui, olha lá para onde ela vai descendo, 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 até ela tocar lá embaixo e começar a se ajuntar lá na parte de baixo. Parece que é tipo uma ampulheta, né, que vai juntando uma areiazinha lá embaixo, né? Então, quando a gente fala que esse gráfico está tocando aqui embaixo, na linha 0, ou tocando aqui em cima, na linha 100, ó, tipo isso daqui, quer ver? Subir esses whites. Olha lá, ó, tá vendo aqui, ó? Presta bem atenção aqui como vai encostar lá em cima. Olha lá, ó, encostou lá em cima. Aqui embaixo também, ó, posso descer e ele encosta aqui embaixo. Quando a gente observa esse gráfico aqui e vê que ele tem regiões que estão tocando, seja na parte de cima, seja na parte de baixo, a gente está falando que essas regiões estão clipadas, ou então essas regiões estão estouradas, ou ainda as regiões estão enterradas. Tudo isso significa a mesma coisa, tá? São informações que a gente não vai mais conseguir recuperar. Então, se você gravou o seu vídeo, jogou ele aqui na timeline e viu que o gráfico tá tocando aqui em cima, tocando aqui embaixo, essa informação você não vai conseguir recuperar mais. Por isso a importância de usar um perfil flat, como aquele que eu estava falando para vocês nas aulas anteriores, né? Então, tome bastante cuidado com relação a isso e observando esse gráfico você consegue saber o que está certo e o que está errado. Por exemplo, a gente consegue perceber, olhando esse gráfico aqui, que tem pouco contraste na nossa cena. A gente pode aumentar um pouco esse contraste, fazer com que o branco seja branco de verdade. Porque o branco puro, ele está sendo indicado a partir aqui do 100. Entre 90 e 100 a gente tem o branco de verdade. Assim como entre 0 e 10 a gente tem o preto de verdade. E aqui então na nossa cena a gente não tem nem o preto de verdade, porque ele não chegou no 10, e também não tem o branco de verdade, porque ele não chegou aqui no 90. Então, se a gente fosse fazer uma correção de luminosidade aqui,
a gente poderia jogar esse branco para ele ficar aqui entre o 90 e o 100 e poderíamos jogar esse preto para ele ficar aqui entre o 10 e o 0, sem encostar lá embaixo, para a gente não perder essa informação, né? Porque como eu falei, se a gente encostar esse gráfico lá embaixo, a gente está perdendo detalhe em alguma região da cena, beleza? Mas então é isso, esse é um gráfico para a gente observar aqui a luminosidade, e aí você pode ver que se eu voltar a saturação aqui, ó, deixa eu voltar aqui para 100%, olha o que aconteceu. Tá vendo que agora o gráfico ele tá mostrando algumas cores pra gente, né? Ele mostra bem separado aqui, ó, o vermelho, do verde, do azul. Por quê? Porque aqui, ó, nessa região, se a gente for pegar aqui, ó, bem nesse quadrante vertical e subir aqui, você pode ver que o que a gente consegue interpretar desse gráfico? Os midtones, né, os tons do meio aqui, que vai aqui entre o 40 e o 70, eles estão com as cores muito separadas, né? Então isso daqui provavelmente não é branco. Porque se fosse branco, a gente teria as cores mais juntinhas aqui no gráfico. Quer ver só? Para ficar mais fácil para você enxergar, eu vou criar uma nova coisa aqui dentro do nosso projeto que se chama Bars and Tone. É só um gráfico cheio de cores para a gente observar, tá? Vou colocar ele aqui no nosso vídeo. E olha só que maluco que ficou esse gráfico aqui. Mas ó, se eu vier e desenhar uma máscara em volta aqui dessa região branca, olha o que vai acontecer. Eu vou desligar aqui esse vídeo e olha lá. Tá vendo aqui que tá bem juntinho as cores aqui, né? Tá bem juntinho. Parece que é quase um branco, quase uma cor só. Isso significa que essa cor aqui é próxima do branco. Então, a gente vai observar essa junção das três cores para saber se a cena tá com o branco balanceado ou não. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver que o branco está quase balanceado, né? Ele é o branco de verdade, mas se de repente a gente aplicar aqui, ó, o Lumetri, diminuir aqui a intensidade dele, vamos descer esse branco um pouquinho mais para baixo. Olha lá, ó, tá vendo que ele tá com as cores um pouquinho separadas? Se a gente fazer com que ele fique mais azulado, olha como é que as cores se separam mais. Porque o branco já não é mais branco de verdade. Se a gente deixar ele mais amareladinho, as cores se separam do mesmo jeito. Então, sempre que você tiver um branco, ele tem que estar com as cores próximas. O mesmo tem que valer, por exemplo, pro cinza, pro preto. Então, se eu pegar esse gráfico aqui, ó, e posicionar ele aqui no preto, ó, o preto também tem que estar juntinho. Se ele estiver separado, olha lá o que acontece. O gráfico também se separa aqui embaixo, tá? O cinza, mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar essa escalinha de cinza para vocês verem aqui, ó. Fazer uma seleção. Tá vendo aqui, ó, como é uma linha bem branquinha, bem certinha? Se a gente mudar aqui o balanceamento de branco, olha lá como é que as cores se separam. Isso, quando essas cores estão muito separadas, elas indicam pra gente que a cena está desbalanceada, tá? Principalmente quando a gente estiver vendo a cor preta, a cor cinza ou a cor branca, beleza? Então, lendo isso daqui, lendo esse waveform, a gente consegue descobrir se a cena tá com o branco desbalanceado pro amarelo, pro verde, pro azul, e aí a gente vai compensando através aqui do Lumetri, beleza? A mesma coisa vale também pro nível de preto e de branco da nossa cena. Porque, afinal de contas, se o branco estivesse, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o branco de novo. A gente sabe que nessa cena, esse branco aqui deveria ser um branco puro, lá perto do 100. Só que onde ele está aqui, ó, está no 70. Então a gente teria que corrigir aqui para ele ficar lá próximo do 100, certo? Porque esse é o objetivo com a correção de cor, fazer com que as cores estejam corretamente balanceadas e a nossa imagem fique uniforme, beleza? Então esse é o waveform, esse é o nosso gráfico de ondas aí para a gente observar essa separação de cores, observar o que está claro, o que está escuro. A gente vai ver como utilizar ele na prática daqui a pouco, só queria dar essa luz aí para você, para não ter que explicar isso de novo lá na frente, quando a gente for fazer a correção na prática, tá certo? Então, essa é uma das ferramentas que você vai observar. E a próxima ferramenta que a gente vai ver são os Vector Scopes. Se liga aí na próxima aula.